Você já se perguntou o porquê de você ainda não ter alcançado um bom nível de riqueza? Ou ainda você não ter alcançado o nível de vida, o patamar de vida, de qualidade de vida que você deseja? No vídeo de hoje eu vou te trazer 3 lições sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Talvez o maior problema esteja na sua forma de pensar, e é isso que você vai ver nesse vídeo. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu queria que você aqui curtisse, se você gosta desses conteúdos com relação a alguns livros sobre educação financeira, investimentos. Comente se você já leu, obviamente, qual que é o seu maior aprendizado com esse livro aqui. E, óbvio, compartilha com quem você acha que vai ter informações, insights valiosos desse conteúdo aqui. Ou melhor, daquela pessoa que precisa aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. Para quem ainda não leu o livro, não tem a menor ideia do que ele fala, resumidamente, ele tem 2 partes. A primeira parte tem o propósito de explicar ao aluno, ou seja, ao leitor, à leitora, sobre o que é o modelo dinheiro, ou seja, como todos temos o nosso modelo e como a gente pode reprogramar esse modelo para que a gente tenha uma vida financeira muito mais próspera. E, obviamente, quais são as influências em nosso modelo. Então, você vai entender de todas essas crenças, de onde vieram todas essas crenças que você tem sobre o dinheiro, tudo isso na primeira parte. A segunda parte, ela é constituída pelos arquivos da riqueza. O que são os arquivos da riqueza, que o autor coloca? São 17 modos de pensar, não só de pensar, na verdade, e agir, que acabam diferenciando as pessoas mais ricas das pessoas que ele chama que possuem uma mentalidade pobre. Então, em cima disso, de todo esse conteúdo, eu tirei 3 insights que vão ser muito valiosos para você avaliar se a sua forma de pensar condiz com o lugar que você deseja chegar. Então, talvez você deseje chegar hoje em um nível de riqueza, em um patamar financeiro, e você não esteja pensando e agindo da maneira correta. Então, será que a sua mentalidade está caminhando, andando junto com esses seus objetivos aí? Então é isso que a gente vai ver no vídeo. Primeira lição, seja a pessoa certa. O que isso significa, seja a pessoa certa, Gui? Para estar no lugar certo, na hora certa, talvez, mas só talvez, você precise de um pouquinho de sorte. Mas estar preparado ou preparada só depende de você. Por isso, a primeira lição do livro, que é muito importante, é seja a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e isso não tem como dar errado. Quanto mais fácil o dinheiro vem, menores são as chances de você continuar com ele, porque menos preparado você vai estar para lidar com aquela quantia de recurso. Você quer um exemplo? Então olha só, pesquisas mostram que independentemente do prêmio, a maior parte dos ganhadores de loterias voltam ao seu estado financeiro original. Ou seja, independentemente da pessoa se ela ganha 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, obviamente quanto mais dinheiro a pessoa ganha, vai ficando mais difícil, mas existem vários casos de dezenas de milhares de reais e de dólares e a pessoa perdeu ou gastou tudo, ela voltou para o ponto inicial. Por que isso acontece? Porque toda a sua situação financeira, ela vai depender de como você vai lidar com essa grana e o quão preparado ou preparada você vai estar, não só para manter esse dinheiro parado, mas principalmente para multiplicá-lo. E tem gente que fala, poxa, Gui, imagina só, ganhei na loteria e ainda estou pensando em multiplicar o meu dinheiro. É importante você entender que nós, mais do que quase qualquer outro país aí ao redor do mundo, principalmente países desenvolvidos, a gente está numa situação financeira um pouco mais frágil. O Brasil é reconhecidamente um país que tem uma inflação mais elevada. O que significa uma inflação mais elevada? Significa que o seu dinheiro vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então, é extremamente importante, ainda mais no Brasil, não só você aprender a ganhar dinheiro, mas também a multiplicá-lo. E eu tô falando aqui que é necessário você aprender a multiplicar o seu dinheiro, não porque você tem a pretensão de se tornar um multimilionário, uma multimilionária ou quem sabe uma bilionária, mas sim para que você mantenha o seu poder de compra ao longo do tempo. Então imagina você trabalhar 10, 20, 30 anos, poupar o seu dinheiro e no final de seu período laboral, ou seja, período de trabalho, você vê que aquele patrimônio que você acumulou, ele vale muito menos do que você imaginaria. Então no Brasil, aprender a investir não é uma questão que muita gente coloca como, olha, é uma pessoa mesquinha que pensa em enriquecer, como se isso fosse errado. Mas no Brasil é uma questão de sobrevivência. Se você não aprender a investir bem o seu dinheiro, muito provavelmente o seu caminho vai ser a pobreza, porque a gente é o país que tem uma inflação elevada. Então desviei um pouquinho aqui, mas o assunto é, seja a pessoa certa, estude, invista em conhecimento, siga grandes referências, de preferência, pessoas que obtiveram sucesso na sua trajetória. E eu até incluo aqui que é importante você entender algumas pessoas que não tiveram sucesso em suas respectivas áreas
áreas, mas que falam disso de maneira honesta, sincera e aberta. Por quê? É importante a gente entender o que deu certo com várias pessoas, mas é importante a gente entender também o que deu errado com várias pessoas. E eu vou dar um exemplo pessoal aqui no meu caso. Meus pais não tiveram sucesso financeiro ao longo da vida. Isso não significa que eles não tenham nada a me ensinar. Significa que eles podem me passar várias maneiras que eles tentaram ser essa pessoa certa, no momento certo, e eles falharam, infelizmente. Tudo bem, você consegue retirar um aprendizado inclusive disso. E como você vai tirar esse aprendizado? Estudando e investindo em conhecimento. Você não precisa ser um profissional, uma profissional do mercado financeiro, muito menos fazer economia, cursar economia, fazer um MBA, mas você precisa ter consciência do seu dinheiro, né? Você precisa saber investir minimamente bem para que o seu patrimônio não perca poder de compra ao longo do tempo. Eker, que é o autor do livro, ele fala o seguinte: é o que está debaixo da terra que cria o que está em cima dela. Isso significa que o seu futuro depende do que você está plantando hoje. Parece meio óbvio, né? Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas tende a focar no resultado imediato e esquece que tudo vai depender de como está o seu processo lá na frente. Mas, infelizmente, a grande maioria tende a focar no resultado imediato e esquece que no futuro tudo vai depender de como está o seu processo hoje. Então, mais uma vez, a vida, por exemplo, do Gui do futuro depende 100% das decisões do Gui de hoje. É importante você entender que existe o Gui de hoje e o Gui do futuro, ou você de hoje e você do futuro. A cada recurso que você poupa, ou a cada curso que você faz, ou a cada decisão sábia de investimento, de educação financeira que você toma hoje, você está melhorando a vida do seu eu do futuro. A cada R$1, R$100, R$1.000, R$50.000 que você pega emprestado, cheque especial, cartão de crédito, ou um curso que você deixa de fazer, ou uma compra nova por impulso que você faz, você está deixando a vida do seu eu do futuro mais complicada. Então, sabe o que é importante você entender? Que você do presente e você do futuro, uma hora, vão se encontrar. Então, quanto mais sábias as suas decisões hoje, melhor vai ser esse encontro lá na frente. Tem muita gente que toma as decisões olhando só para o curto prazo e esquece que uma hora vocês vão se encontrar. Quando essas pessoas se encontram, você hoje, você do futuro, você percebe que é um péssimo encontro, tá? Então cuidado para isso não acontecer com você. E Eker, que é o autor do livro, ele fala o seguinte: você quer mudar os frutos que você vai colher lá na frente? Troque as raízes. Seja a pessoa certa. Segunda lição: identifique e, obviamente, mude suas crenças limitantes. A gente é moldado, né, desde o primeiro dia da nossa vida. A gente cresce desenvolvendo aquilo que a gente ouve e a gente vê dentro de casa, principalmente, na escola também. Talvez você já tenha ouvido que todos os ricos são gananciosos e que o dinheiro acaba deixando as pessoas ruins, que ter dinheiro não é para todo mundo, ou até que não precisa de muito dinheiro para ser feliz. Agora pensa, todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem até hoje, muitas delas, no seu subconsciente como parte do modelo que dita as regras da sua vida financeira. Parece que é mentira, mas não. Então o que você precisa fazer? Se você tem essas crenças limitantes, você precisa reprogramar sua mente em relação ao conceito de prosperidade. Então como fazer isso? Não sou eu que estou dizendo, tá? O Eker, que é o autor do livro. Ele fala o seguinte: o condicionamento do seu subconsciente determina o que você está pensando dia a dia. E o seu pensamento determina as suas decisões. E essas decisões determinam o quê? As suas ações. E essas ações, finalmente, determinam os seus resultados. Então, tudo começa, olha só, no seu subconsciente. Então, é importante que você reprograme o que você pensava sobre dinheiro lá atrás para que os seus resultados hoje, se estiverem insatisfatórios, mudem. Então, esse é um insight importante do livro. Na prática, né, Gui, você vai falar, poxa, mas como é que eu posso mudar isso? E o livro, ele cita 4 passos extremamente importantes. Eu vou falar aqui rapidinho desses 4 passos, mas, de novo, ressaltando que é muito legal que você leia o livro, tá? Cada pessoa tem insights diferentes sobre o mesmo livro. Então, às vezes, uma determinada parte pode ser mais importante para você, pode ser muito mais benéfica para você do que, por exemplo, para o seu filho, por exemplo, para os seus pais. Então, é legal que você leia o livro do que, por exemplo, para mim. Então, eu só vou citar quais são os 4 passos, mas para você colocá-los em prática, vai ser necessário que você faça o quê? Leia o livro. Então, passo 1, conscientização. Passo 2, entendimento. Passo 3, dissociação. E passo 4, recondicionamento.
Pelo nome dos passos, dá para ter uma ideia do que cada um significa e do que cada um vai demandar, né, de suas ações. Quais ações você vai precisar adotar em cada um deles. Mas o que é importante? É que você pare de ignorar, entenda a origem do seu modo de pensar hoje, principalmente quando o assunto é dinheiro, renda, patrimônio, riqueza, e constate que esse modo de pensar não é seu e que é importante você entender que há espaço para que isso mude. Então, acho que isso é o mais importante até aqui. E a terceira regrinha, o terceiro insight: você é o autor do seu sucesso ou do seu fracasso. A bolsa tá caindo demais. Meu chefe não me promove logo, eu já não aguento mais isso, ou eu ganho muito mal, o governo tá muito ruim, então minha vida nunca vai melhorar. O meu nicho é cada vez mais difícil, tá caindo, esse mercado que eu escolhi trabalhar cada vez pior. Talvez você olhe para todas essas afirmações e você pense, poxa, tudo isso aí que você tá falando, cara, é verdade, ó, a bolsa tá caindo, não tô ganhando dinheiro na bolsa, pô. Trabalho, nunca ganho uma promoção, tô lá sempre com a mesma renda. E já não é boa, né? Eu já ganho mal, pô, e o governo agora tá de mal a pior. E meu nicho, então, pô, nem se fala, né? Tudo isso aí tá ruim, o que eu posso fazer? A provocação que o livro traz é o que você pode fazer, não o que o seu chefe pode fazer, não o que o governo pode fazer, ou não para onde o seu nicho pode ir. E de fato, a provocação é o que você pode fazer. E é aí que vem a grande lição. Pare de culpar as pessoas, os momentos, poxa, as circunstâncias pelo seu resultado. Às vezes a gente fala isso e soa meio duro. Na verdade, se você tá em um nicho que tá cada vez pior e você já não vê muito futuro, tá em uma empresa, em um lugar que tá cada vez pior e não vê futuro, tá em um ramo de mercado que tá cada vez pior e não vê futuro, o que cabe a você fazer? Mudar, estudar um outro ramo, estudar uma outra área, ir para uma outra empresa. Então toda parte da mudança vai sair de fato de você. Se você ficar culpando o exterior, pode até ser verdade, mas isso não vai mudar em nada a sua vida. Então a grande provocação do livro é: tudo isso pode ser verdade. E muitas vezes é verdade. Acontece que constatar que tudo isso, todos esses fatores, eles são externos a você e não vão fazer que os seus resultados mudem, tá? Então é importante você entender isso e, de fato, buscar outras soluções e não só ficar culpando o externo, buscar uma solução interna. Agora, você já identificou de onde vêm os pensamentos que te empobrecem? Já dissociou deles e agora você precisa agir. E Eker, que é o autor, diz: você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Então ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou muito provavelmente ela não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, dedicação, atitude, não desistir, porque assim, os fracassos eles vão ser muito mais frequentes do que o sucesso. Isso é normal. E obviamente, depois, né, dessa persistência, o livro coloca que você precisa de um mindset de uma pessoa rica. Então você precisa também acreditar piamente que você pode conquistar a riqueza que de fato você a merece. Então, para mim, essas foram as 3 lições que eu acredito que vão mais te ajudar a olhar para a sua vida financeira hoje de uma forma diferente. Mas, obviamente, eu ainda deixo o convite para que você leia o livro. Harvey Eker enfatiza muito o poder da mentalidade sobre as suas finanças e a vida como um todo. E eu também te deixo um outro convite aqui. Esse livro está disponível na nossa plataforma da Finclass no formato de Finbook. Então, na plataforma da Finclass, você vai ter lá 15 episódios que vão passar pelos pontos mais importantes do livro. Para você que inclusive já leu, vale muito a pena ouvir novos insights de um expert do mercado financeiro. Quem gravou esse Finbook é o Kleber, CEO e fundador da Top Invest. A Top Invest hoje é a escola líder em certificação para as pessoas querem trabalhar e desejam trabalhar no mercado financeiro no Brasil. Agora deixa aqui nos comentários, você já leu esse livro? Qual foi a maior lição que você tirou dele? Compartilha aqui comigo e, obviamente, deixa a sua mensagem se você gostaria que eu fizesse outros vídeos desse tipo com relação a outros livros. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.